A todos, Deus em Cristo abençoe. Esse que vos fala é o seu irmão em Cristo, Diácono Ideobrando. Amém, queridos? Que o Deus Todo-Poderoso possa abençoá-los e estar com todos vocês aí, desde agora e para todo sempre. Amém? Estamos de volta aí, né? Continuando o nosso mini estudo aí, onde nós estamos falando aí aquelas letras do alfabeto grego aí, que temos como base aí o Salmo 119, que tem essas notas aí, né? Que são essas letras do alfabeto hebraico. Então nós estamos aí dando continuidade, nós falamos até a 9ª letra e hoje nós vamos seguir da 10ª letra, 10ª, 11ª e 12ª letra. A cada estudo, queridos, nós vamos falando sempre aí de 3 letras, amém? Me encontro um pouquinho rouco, né? Mas eu acredito que dá para perceber aí a pronúncia das palavras aí com a minha voz, amém? Então, estamos aí para dar seguimento aí à nossa curiosidade bíblica, né? O nosso mini estudo. E nós vamos aí dar seguimento àquelas notas, né? Que são encontradas aí em alguns livros da Bíblia, no livro dos Salmos, e temos por base aí o Salmo 119, amém, queridos? Então vamos lá. Eu trazer para vocês aqui nós temos aqui as letras do alfabeto hebraico, certo? Que é em torno de 22 letras, né? Nós já falamos da primeira letra até a 9ª letra e hoje nós vamos dar continuidade aí. Vamos falar da 10ª letra, da 11ª e da 12ª, ou seja, a letra de número 10, letra de número 11 e a letra de número 12. Lembrando que nós tínhamos falado aí em aulas anteriores, queridos, que o alfabeto grego e o alfabeto hebraico, o que é que difere desses dois alfabetos é que no alfabeto grego a literatura das letras do alfabeto grego é semelhante à nossa literatura, você vai ler normalmente da esquerda para a direita, mas a do alfabeto hebraico você vai ler da direita para a esquerda, bem, querido? Então assim, nós falamos da letra Aleph, né, que foi a primeira letra, falamos a letra Bet, que foi a segunda letra, Gimel, terceira, Dalet, quarta, Rei, quinta, né, Vav, sexta, Zain, a sétima, falamos do Chet, né, Tet, e hoje nós vamos começar aqui, nós vamos falar do Iod, nós vamos falar do Kaf, nós vamos falar do Lamed, certo? Iod, Kaf, Lamed, certo? Que é a 10ª letra, a 11ª e a 12ª letra do alfabeto hebraico. Se porventura, quando no momento que eu estiver falando, ao invés de eu falar hebraico, eu falar grego, mas desconsidere o grego, é hebraico, nós estamos falando do alfabeto hebraico, né? É porque em meio a tantas coisas que nós vamos aí pesquisando, participando de aprendizados aí, né? Que estamos aqui para somar. E aí a informação na nossa mente vai acumulando, e aí às vezes
ao invés de falar hebraico, nós falamos grego, né? Porque vemos assim alguma pouca semelhança, né? Que até então no hebraico a primeira letra é o Aleph, né? Alep, né? Se fosse no grego seria alfa, que também tem uma semelhança, né? Alfa, Alep, alfa. Tem uma certa semelhança, né? É comum, né? Vamos dizer assim, um exemplo, nós temos o português do Brasil, o português de Portugal, existe o português da Angola, que tem as suas diferenças, né? Como Portugal e Brasil, países diferentes, que falam a mesma língua, mas há em alguns sentidos alguma diferença, né? Como espanhol, argentino, né? Paraguai, uruguai, boliviano, são países diferentes que falam línguas parecidas, mas que dá para notar que há uma certa diferença, né? Então nós vamos aí dar um segmento aí, amém, querido? Então aqui eu estou apresentando para vocês aqui as letras do alfabeto hebraico, certo? Em torno de 22 letras, e para você visualizar aí como é que é o desenho dessas letras. Perceba que aqui, onde você está vendo a mãozinha do mouse aqui é como se escreve a letra em hebraico. Aqui está traduzida para o nosso idioma, né? Na nossa escrita, melhor dizendo assim, não no nosso idioma, mas na nossa escrita. E a nossa escrita, através quando traduzindo a nossa escrita, conseguimos pronunciar o som da letra. Amém, queridos? Então vamos inicialmente aqui falar da letra Yoda, né? Que é a 10ª letra do alfabeto hebraico. Você está vendo aqui na nossa escrita, né? O Y, o O e o D, mas olha só no desenho aqui, no hebraico, como é que é, certo? Que é o Yoda, certo? E aqui a criptografia das letras aqui. E lembrando, queridos, que essas letras também, elas têm autoridade de numerologia, numéricas, certo? Elas tanto podem estar marcando como letras A, B, C e D, como podem estar marcando, elas têm autoridade numérica como 1, 2, 3 e assim por diante, tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas letras aí abençoadas. A letra Yod é a 10ª letra, né, do alfabete, tendo valor numérico de 10. Aquilo que nós estávamos falando anteriormente aí, um criptograma Yod parece um braço ou mão, enquanto que a escrita hebraica clássica é constituída de uma única marca para cima, né, um códice para baixo e uma porção média. Yod é a letra mais frequente nas escrituras, bem como a menor das letras. Deixa eu falar uma coisa interessante sobre isso aí. Você vai perceber que essa letra aí, na verdade, queridos, é a letra que, assim, todos os nomes que aparecem na escritura hebraica, ela tem essa letra como predominante, certo? O nome de Deus, Yahu, certo? Ou Yahvé, ela começa com essa letra aí, certo? Que é o Yod, certo? Que seria um Y, né? Na nossa tradução, que é o Yod, que é como se fosse um J, né, no hebraico. Então perceba, você vai ver lá, por exemplo, se fosse o nome de Jacó, que é um patriarca da Bíblia, Jacó, o nome de Jacó iniciaria com essa letra aqui,
seria Jacob, né? Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Mas Israel, nós na nossa língua nós escrevemos Israel com I. Porque o I e essa letra aqui mais o I forma o iota, né? É como se fosse o J e o I é aquilo que nós explicamos anteriormente, que as letras do alfabeto hebraico que elas se juntam e se fundem, formando uma letra só. Então, Deus mudou o nome de Jacó, certo? Jacob, para Israel. E Israel, no hebraico, se escreve começando com o Y. É Y mais I. Nós escrevemos aqui só com I, Israel. Mas, no hebraico, o Y, que é essa letra aqui, que é o Iod, ela vem na frente. Então, ela permaneceu no nome. Mas ficou a menor parte, que foi ela, simbolizando a menor parte. É por isso que aqui, no estudo da letra aqui, se diz que, veja bem, o Iod é a menor das letras hebraicas, certo? O átomo das consoantes e o formato a partir do qual todas as outras letras começam e terminam. Aquilo que nós falamos, em todo o alfabeto hebraico, ela vai estar sempre prevalecendo. No tetagrama, que são aquelas 4 letras, né, que é formada pelo Iod, que é o Y, né, pelo H e pelo V, e depois termina, volta novamente para o H novamente, as 4 letras do tetagrama, começa com ela. O nome de muitos profetas na Bíblia começa também com ela. O nome de Deus começa com ela. O nome de Jesus começa com ela. Tanto no grego como no hebraico. Certo? Yahu, Yoshua, no grego, vai estar sempre começando com essa letra. Então, assim, ela é a menor das letras, mas se nós formos fazer um comparativo, ela se torna a maior, né? Em tamanho ela é menor, mas em importância ela acaba sendo a maior de todas as letras, porque quase não há pronúncia no hebraico sem que essa letra esteja presente, certo? Na tradição mística judaica, Iod representa um mero ponto, um ponto divino de energia, né? Como Iod é usado para formar todas as outras letras, e uma vez que Deus usa a letra como os blocos de criação, Iod indica a onipresença de Deus, ou seja, de um certo significado, é como estamos lendo aqui. Por quê? Essa letra ela é menor, mas ela está presente em todo o alfabeto, em toda a escrita, né? Então ela indica a onipresença de Deus, que Deus está presente em tudo, em todas as coisas, né? Na escrita, como nós falamos anteriormente, que se difundem, né, uma letra com a outra na escrita, sempre tem aquele pontinho, aquela vírgulazinha. Uma coisa interessante que para os hebreus, para os escribas, para todos eles, que é aquele pontinhozinho que é como se fosse uma vírgula que tem na letra, esse pontinho aqui, ó, tá vendo? Quando a letra é formada, é escrita alguma coisa, sempre tem esse pontinhozinho aqui, ou um pontinho desse, né, que seria como uma vírgula, como o C cedilha, né, que seria mais ou menos assim, dessa forma, né? Você pode ver aqui nas escritas que sempre tem esse pontinho, né? O que é que acontece? O Senhor, ele disse, né, que nem um tio, nem um J seria tirado, né, das palavras da lei, né, que se alguém tirasse, até isso o Senhor iria requerer no dia do juízo, né? Então, o Iod, que é aí a 10ª letra do alfabeto grego hebraico,
ela tem esses sentidos, esse significado, certo? No hebraico moderno, a letra Iod pode aparecer de 3 formas, no hebraico moderno, né? Mas nos mais antigos, geralmente ela não sofria mudança de formas. Então são essas 3 formas aqui que você pode encontrar, né? São bem diferentes, né? É como nós escrevemos letras maiúsculas e minúsculas, né? A letra de caligrafia, ela ganha várias formas, vários desenhos. Assim também é o Iod aí no hebraico moderno. Amém, queridos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui em relação ao Iod. Como nós havíamos falado anteriormente, a letra Iod, sendo a menor das letras, é também uma imagem de humildade. Por exemplo, quando Jacó foi recomendado, aquilo que nós falamos, né? Jacó para Israel, tá vendo? O nome aqui, como é mais ou menos. Tudo o que restava de seu antigo nome era a letra Iod. Ficou a menor parte, né? Mas o Iod nunca vai estar ausente, né, dos nomes e das pronúncias hebraicas, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui. Só confirmando. Mesmo que seja pequeno, o Iod é vital, uma vez que sem um cosate de um Iod, toda a Torá deve ser considerada inválida. Então, assim, aquilo que nós falamos, né, aquele pontinho que aparece lá, o Iod parecendo uma vírgula, quando falamos de Torá, estamos falando, o Antigo Testamento, em hebraico, se chamava assim, Torá, que significa antigo, né? Antiga aliança, Antigo Testamento, então era chamado de Torá. Torá em hebraico significa isso, antigo, Antigo Testamento. Se tirar esses significados, esses pontos dessa letra, certo? Qualquer escritura do Antigo Testamento era considerado inválido, certo? Mas no sentido de um ensinamento, de uma pregação, o que é que nós podemos aprender com isso? Podemos aprender o seguinte: o Iod, ela é a menor letra, certo? Ela é a menor letra, mas ela está presente em tudo, ela não sai. Então, significa que Deus se deleita em usar o pequeno, as coisas pequenas, o fraco e o insignificante para demonstrar a sua glória e poder, certo? Como Israel. Israel era pequeno, mas depois cresceu, né? Ficou aquele povo numeroso, né? Então Deus manifestou toda a sua glória, todo o seu poder. Então tem esses sentidos aí, esses significados aí, tá certo? E mais coisa, só que nós não vamos nos aprofundar muito, porque como eu falei lá desde o início, o objetivo desse mini estudo aí é porque algumas pessoas, né, alguns leitores da Bíblia, principalmente os irmãos que estão começando, né, no Evangelho, que o Senhor já tem chamado para fazer parte do Evangelho, para ser uma nova criatura. E aí, quando chega, né, nesses detalhes, né, abre a Bíblia, ou no livro dos Salmos, ou num dos livros que tenha essas notas aí ficam se perguntando o que é isso, né? Como eu já presenciei, às vezes, num culto, numa congregação, e até um irmão, um novo convertido, né? Um leitor que está neófito, né, na fé, um novo convertido, novo na fé, e ali lê, e quando estiver fazendo a leitura, ele vai lendo, ele vai pronunciando, né? Vai pronunciando a passagem, e o Senhor, e tal, e tal, e tal, e aí ele pronuncia Aleph, e aí depois, mas sem saber que não há necessidade de estar pronunciando o Aleph, porque ali só está em numerologia, né? Como se fosse capítulo 1, capítulo 2, ou número 1, número 12, estrofe 1, estrofe 2, né? E muita gente pergunta,
que é isso aqui? O que é que significa? Né? E fica alguns sem saber, algumas pessoas sem saber o que é que significa. Então isso aqui é um mini estudo básico aí, que é uma curiosidade bíblica, que é o nosso tema, só para poder esclarecer essa parte aí. Amém, queridos? Então, vamos lá para a 11ª letra, a letra de número 11, que é essa letra aqui, que é o Kaf ou Kahaf, que também tem essas 3 formas aqui, certo? É a 11ª letra do alfabeto hebraico, chamada de Kaf, certo? A única diferença entre a letra Kaf e a letra Kahaf é a presença ou ausência do ponto no meio da letra. Então entende-se que essa letra ela pode ser com essa forma ou dessa forma aqui. Isso está traduzido para a nossa literatura, mas a literatura hebraica ela pode ser feita de uma dessas 3 formas aqui. Amém, querido? Vamos ver o que é que tem mais de relevante aqui. Bom, 5 letras hebraicas são formadas de forma diferente quando elas aparecem com a última letra de uma palavra. Essas formas, por vezes, são chamadas de sofit. Pronuncia-se sofet, né? Que quer dizer forma. Felizmente, as 5 letras têm o mesmo som como os seus primos, não sofit. Assim, você não tem que aprender sons novos ou transliterações, né? A gente sabe que existe ao longo do tempo, nos estudos das escritas aí, hebraica, grega, né? Essas literaturas dessas letras, desses primeiros povos da humanidade, que são os povos da Bíblia, essas letras ela vem sofrendo a transliteração, a tradução e a transmissão. São 3 coisas que acontecem relevante a isso aí, tá certo? Porém, sem precisar dessa transliteração, você terá que ser capaz de reconhecer essas letras quando você vê-las, né? Mas isso aí é mais relevante para quem vai se empenhar em ser acadêmico e estudar hebraico, estudar arqueologia, filosofia hebraica, essas coisas, tá certo? Não é tanto no caso aqui do nosso mini estudo não, que nós estamos tirando só algumas dúvidas para que quem está começando a ler a Bíblia já ficar mais ou menos ciente do que é essas letras aí quando elas aparecem aí como nota aí em alguns livros da Bíblia. Tá bom, queridos? Então, vamos ver o que é que tem de mais assim interessante. É aquilo que nós falamos sempre, né? Tem coisas que nós vamos estar repetindo sempre, né? Ela é a 11ª letra do alefbet. Alefbet quer dizer alfabeto, né? Tendo valor numérico de 20. Né? O pictograma para Kef parece uma palma de uma mão, enquanto que a escrita hebraica clássica é constituída de uma linha inclinando, que parece um ponto como uma coroa sobre a cabeça de um rei. Prostração, Kaf, é a primeira das letras duplas no hebraico, tendo ambos uma forma mediana e uma forma final, que é o sofit, aquilo que nós lemos aí anteriormente, que tem essas 5 formas diferentes, mas o som vai ser um único som. Então ninguém vai ter que se preocupar em estar mudando de som, né? Nem fazendo transliteração, que é as explicações de uma coisa para outra, certo? No miticismo judaico, as 2 letras da palavra Kaf são as letras iniciais de 2 palavras hebraicas, Koash, que significa potencial, e Poel, atual, né?
segundo o que CAF permite, o poder latente do espiritual, o potencial a ser feito real no físico. Então essas letras, elas não são, sabemos que elas não são só simplesmente letras alfabéticas, mas as suas formas, os seus símbolos, o pictagrama quer dizer o desenho das letras, seus formatos, elas traz significados. Porque nós vemos que quando a escrita começou, primeiramente, tudo começou com símbolos, com hierógrafos, chamado hierógrafos, aquilo que Champollion, né, quando decifrou, ele deu o nome de hierógrafos, que é as escritas egípcias, certo? Egípcia, fenícia, né, maçoréticas, ugaríticas, semíticas. Então tudo começou com símbolos e até hoje é assim também. Transformou-se em alfabeto, mas sempre há símbolos no meio também, né? Como por exemplo o Alep é uma letra, mas ela é também um símbolo, né? O alfa, beta, delta, gama são letras dessas escritas aí chinês, oriental, japonês, que são símbolos também. Nas letras hebraicas também tem, nas letras egípcias sim, também tem, nas letras fenícias também tem, né? Como você pode ver aqui esse símbolozinho aqui, tá vendo? Parece um pássaro aberto com e aqui a cauda do pássaro, né? Olha essa outra forma aqui, mas todas elas vão pronunciar da mesma forma aí, né? Isso aí é mais relevante para os acadêmicos aí do hebraico, da arqueologia, da filosofia hebraica e etc. Né? Bom, o significado literal de Kaf é palma, tá certo? Se botar o desenho da palma aqui, para você ver aqui mais ou menos, deixa eu ver uma semelhança aqui, né? O significado literal é palma, que é considerado o local onde o potencial do iode, quer dizer, do onipresente, a mão, né, de Deus, é atualizando, curiosamente, a gematria para a palavra iode. É a mesma para a letra Kaf. Por esta razão, abençoamos as crianças com as palmas voltadas para elas. E nós encaramos Deus como tendo a palma das mãos dele sobre nós. Por esta imagem sugere a quarta chamada do poder latente do espírito interior para a manifestação do mundo físico. Então é aquilo que de vez em quando sempre nós estamos repetindo. Para quem é um acadêmico que estuda essas letras aí, essas coisas, aprende mais, entende as coisas com mais veracidade. Mas entenda, queridos, olha, sempre nós vamos estar sempre lembrando isso e falando isso. Tudo que existe na Bíblia, toda a literatura da Bíblia, a Bíblia foi escrita em hebraico e depois em grego, certo? Tem escritas hebraico, aramaico, fenício, ugarítico, egípcio. A Bíblia tem todas essas letras aí da antiguidade, dos primeiros alfabetos, das primeiras letras que existem. Tem também o que? A Bíblia, a cultura desses povos, do povo de Israel, dos povos da Bíblia. A Bíblia ela tem as manifestações de Deus na vida do povo, mas também tem culturas do povo, tem costumes, tem hábitos deles também. E nada é por acaso. Então, quando você chega hoje, nós estamos na igreja, estamos no culto, um pastor, um ministro, né? Então, quando ora por alguém, abençoa a imposição de mão, tudo isso tem a ver, desde o princípio, com os significados que nós estamos falando aqui de cada uma dessas letras. Então, baseado nisso aqui, no significado dessa letra, né,
que os primeiros homens, eles começaram já a fazer a menção profética de bênção com as palmas das mãos sobre a cabeça, né, das crianças. Então, baseado nisso também, entendemos que Deus, ele faz a mesma coisa conosco também, quando ele nos abençoa, né? Quando estamos sendo abençoados por Deus, né? Então, é interessante, né? Esses estudos aqui, esse desenho aqui da coroa, porque nós temos letras que ela tem, é como se fosse uma coroa, né? Tem umas pontazinhas assim. E aquilo que nós falamos lá antes, né, que a coroação, ela representa a autoridade que alguém tem sobre a sua cabeça, né? A coroa é símbolo também da autoridade. Uma coisa importante aqui, deixa eu ler aqui, né? O Senhor Jesus é o único que possui todas as coroas de Israel e da igreja, como Maleque Ré Hiodim. Ele usa a coroa do reino, como Kemen. Usa a coroa do sacerdócio, certo? Como Devar Elohim. Ele usa a coroa da Torá, ou seja, cada uma diademazinho aqui dessa coroa, você pode ver que a formação desses nomes aqui, quando se fala da coroa, fala das autoridades, ou seja, o Senhor Jesus, ele tem todas as autoridades, ou seja, ele tem todas as conquistas. O que ele conquistou na cruz do Calvário, Jesus, ele conquistou todos os reinos. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, certo? O Senhor Jesus é coroado com muitas coroas, porque ele venceu todas as lutas, ele venceu todas as batalhas, ele venceu todos os reinos. Ou seja, quando ele disse aos discípulos, quando ele ressuscitou, né, os discípulos veio até ele, ele disse: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. A gente for traduzir isso aí, né, em linguagem das coroas, é como se ele dissesse: foi-me entregue todas as coroas, foi-me entregue todos os reinos, tanto celestial como terreno, né? Tanto o reino espiritual como o reino material foi entregue ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Então essa é a 11ª letra. Nós vamos finalizar aqui com a letra Lamed, né? O Lamed é a 12ª letra do alfabeto hebraico, né? Esse sonzinho de tosse que vocês escutou aí é a minha filha, que ela tá meio gripadinha ali, aí ela tá tossindo ali, não, vocês não reparem isso não. A letra Lamed é a 12ª letra, né, do alfabet, ou seja, do alfabeto, tendo o valor numérico de 30, né? O pictograma de Lamed parece com um cajado de pastor, né? Quando Davi ele orou o Salmo 23, quando ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa letra está presente lá naquele salmo, né? Enquanto que a escrita hebraica clássica é construída de um K com um Vá de pé sobre ela, aquilo que nós falamos, né? Uma letra que se funde na outra e vai formando um sentido, um significado, uma frase diferente, né? Observe que aqui parece a cabeça de um gato, mas quando chega aqui parece um cajado, e aqui parece um cabo, alguma coisa
assim, né? Por isso que ele disse, tua vara e o teu cajado me consola, né? Porque a letra, ela tem sentido duplo ou triplo, certo? A letra Lamed é única no alfabeto hebraico, uma vez que é a letra mais alta, né? O Iod é a menor e o Lamed é a mais alta. É a única letra que se eleva acima da linha da base, ou seja, ela é a maior, ela é a mais comprida, né? É como a 12ª letra considera-se a letra central ou o coração do alfabeto hebraico, né? Ou seja, é como a pedra de esquina, né? Nós lemos na Bíblia quando a escritura diz que o Senhor Jesus, ele é a pedra de esquina. Pedra de esquina, para quem já sabe, só lembrando, e para quem não sabe, pedra de esquina e pedra principal é a mesma coisa. O que quer dizer isso? Hoje em dia nós temos na nossa construção civil sustentabilidade chamada colunas, né? Então toda a estrutura tem uma coluna central. Pedra de esquina é como uma coluna central, mas no caso da pedra de esquina, toda a construção começa a partir dessa pedra, da pedra de esquina, que é a pedra central. Mas como é que é o processo dessa pedra de esquina? A pedra de esquina, ela passa por alguns processos, né? Ela é cortada, né? Ela é colocada no fogo, ou seja, ela é cortada através de muitas pancadas, né? Embora cuidadosamente ali, mas ela ganha muitas pancadas, muitos impactos para serem cortada de uma certa forma. Depois é colocada no fogo, recebe uma alta temperatura do fogo, e depois que recebe a alta temperatura do fogo, ela é submetida à água fria. É colocada nela água fria, água bastante fria, para ver se ela vai trincar, e ela não pode trincar. Ela tem que ser compatível com as pancadas, compatível com o fogo e compatível com a água fria. Porque se ela trincar, ela não serve para ser a pedra de esquina. Então ela tem que ser um material resistente, porque é através dela que toda a construção será feita. Então é por isso que você vai ler na Bíblia que o Senhor Jesus, ele é a pedra principal, a pedra de esquina, que os edificadores rejeitaram. Ou seja, através dele, de Jesus, que todas as coisas veio ser restaurado. Foi através dele que o reino de Deus veio começar a se levantar na vida da humanidade. Amém, queridos? Então essa letra, ela é a letra, é como um coração, é como uma pedra fundamental, ou seja, é como uma coluna de sustento. A principal letra que sustenta, né, todas as outras é essa, mas a letra que está presente, circulando em tudo, é aquela letra que nós vimos lá anterior, que é o Iod. O Iod vai estar em tudo, mas a sustentabilidade do alfabeto hebraico, sem essa letra, o alfabeto hebraico também não seria sustentável, né? Todo mundo já ouviu falar que a língua hebraica foi chamada de língua escondida ou língua morta, porque durante anos os filhos de Israel, os judeus, eles não falavam hebraico, porque começou-se o comércio, começou-se a evolução e só se falava grego, porque os gregos, né, os romanos, que nos seus antepassados eles eram egípcios, arcadianos, fenícios, e aí eles se tornaram romanos e eles dominaram muitos territórios, muitos reinos, inclusive fizeram províncias em Jerusalém. Então, como os romanos se falava muito grego, né? Eles utilizavam o grego.
falava o grego ali, então todo o povo judeu foi obrigado a falar o grego, né? Falar na linguagem gregoriana, certo? Mas não que essa raiz do hebraico estivesse morta dentro deles. Então falar que o hebraico é a língua morta é um apelido, é uma forma de dizer que o hebraico não estava sendo utilizado, certo? O significado original de Lamed provavelmente era para picar, ferroar, iniciar, agulhar, né? Perceba que é como um ganchozinho, né? E gancho ele tem aquela ponta, né? O ferrão de um escorpião, ele tem, né? Parecido assim, um ganchozinho, e é com aquele ferrão que o escorpião, ele golpeia, né? Então, nós vemos aí que a partir disso podemos ver que o primeiro negócio da aprendizagem é o Mishenei Torá, que é a repartição ou inclusão, né, da Torá. Ou seja, todo o alfabeto hebraico, ele está contido, você vai conseguir encontrar ele na Torá, ou seja, no Antigo Testamento. Quando você ouvir alguém falando assim, Torá, significa que está se falando das escrituras do Antigo Testamento, que alguns chamam Velho Testamento, eu prefiro falar Antigo Testamento, né? Velho fica assim né? Até as pessoas, os seres humanos mesmo, costumam falar terceira idade, é uma questão de respeito, né? Usamos a palavra velho, mas se a gente puder empregar um sentido não tanto discriminatório e agressivo, eu acredito que fica mais confortável, que fica melhor, certo? Além disso, uma vez que é a única letra, permitiu ascender acima das outras letras em escritas sagradas, certo? Lamed representa a proeminência da aprendizagem e compreensão para o coração judeu, né? Isso tem significado, né, para os judeus, para os filhos de Israel. Mas como nós falamos anteriormente, isso é só um mini estudozinho para suprimos aí a curiosidade de quando alguém que não está começando, sabe-se assim, bem, né, superficial, bem pouquinho. Então quando abrir a Bíblia aí e ver essas letras aí, então você só vai saber que essas letras são letras do alfabeto grego, são notas que estão ali com autoridade numérica e numerologia, numerando ali os parágrafos ou dos salmos ou de um texto da Bíblia, né? Que geralmente os salmos eles são poéticos, são em forma de cânticos, e aí você vai ver, você já vai saber, né? Mais ou menos você vai lembrar do que nós estamos falando aqui e vai saber que o sentido geralmente é esse aqui. Sobre 3 coisas que o mundo faz repousar, sobre a Torá e sobre a adoração e sobre atos de bondade amorosa, né? Isso é, o livro dos Salmos fala muito sobre isso. Na luz disso podemos ver como a palavra Lamed está conectada com Malhamad, né? Um aguilhão, certo? Ou estimular para a ação como um pastor sábio. A aprendizagem será tanto para impelir-nos às boas ações e controlar nossos instintos animais, né? Isso aí, para quando fala de centro da letra, ela está centralizada a ser o centro, uma base de sustento, né? No sentido de significado aí para os judeus, ele fala disso aí, fala de valores, né? Fala de valores. Como nós falamos anteriormente, essas letras elas têm significado sentimental, elas têm significado proféticos, certo? Ela tem significado de essência divina, né? E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês como falamos. Quando falamos assim, o pentagrama, são essas letras aqui, ó, tá vendo? O nome de Deus escrito em tetragrama, escrito em forma de segredo sagrado,
certo? Que os filhos de Israel usavam esse tetragrama aqui para que não se pronunciasse o nome pessoal de Deus, né? Porque eles ensinavam e eles tinham esse sentimento de que o nome de Deus era santo, era sagrado. Porque você vai ver lá nos 10 mandamentos, quando ele é citado, quando ele é editado por Deus, a Mohammed, ou Moisés, ou Mahoshé, você vai ver o Senhor falar também assim, ó, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles também tiveram um grande temor disso, e eles não ficavam pronunciando o nome de Deus, né? Pronunciar o nome pessoal de Deus para os judeus, para os filhos de Israel, ou para os hebreus, era assim, algo muito sério, né? Que até nos dias de hoje na igreja também nós devemos aprender com eles isso também e levar o nome de Cristo mais a sério, né? Porque nós estamos vendo aí, estamos no final dos tempos e estamos chegando em uma etapa onde tem algumas pessoas que não valorizam, não levam o nome de Cristo a sério, e ainda vendo que tudo que o Senhor Jesus ele fez por nós, né? E infelizmente alguns não se atentam para ter mais seriedade com o nome do Senhor e o nome de Deus, né? Esse nome aqui, ó, o nome de Deus aqui, ó, aí eles pronunciavam assim, ó, Rei dos Reis, certo? 30 é o mesmo valor que Judá, indicando uma ligação entre aprendizado do tetragrama aqui. É da tribo de Judá, Gênesis 49:10. Você abrir a Bíblia, você vai conseguir observar isso lá, né? Quando Lamed aparece como um prefixo a uma palavra em hebraico, que muitas vezes denota um objeto gramatical que traduzimos por a ou para, por exemplo, Melec significa rei, né? Ou seja, aquilo que nós falamos, o Yoda, ele tem um grande sentido, um grande significado, certo? E quando ele se junta com Lamed, então traz todos esses significados, traz o significado de rei e rei, né? Sempre dessa forma, certo? Deixa eu ver o que é que tem de mais relevante nisso aí. Então, até então, o foco do nosso mini estudo é dar continuidade à numerologia dessas letras, né? Os sábios sugerem que esse enfeite extra sobre a ponta do Lamed são para a bênção que Deus tinha acabado. É aquilo que nós falamos, né? A letra, ela tem também o seu simbolismo, né? Elas são simbólicas também. Então, os estudiosos que tentam decifrar isso aí, então, percebem, porque há significados que ficaram secretados como segredo no coração dos filhos de Israel ali, principalmente na era em que eles foram perseguidos, na era que eles eram, né, que eles foram escravizados, na época que os cristãos também foram perseguidos ali e tudo, tanto antes do nosso Senhor como depois do nosso Senhor, esse povo eles passaram por muitos maus tratos, muitas perseguições. Então, seu sentimento com Deus, eles sempre tiveram guardado, né, ali dentro de si. Então, queridos, mais ou menos por aí, certo? Esse mini estudo nosso aqui é só uma base para nós dar seguimento aí à numerologia, essas notas que aparecem aí em alguns livros da Bíblia Sagrada, e temos como base aí o Salmo 119, que ele é repleto aí da existência da numerologia desse alfabeto aí. Bem, querido, então nós vamos ficar por aqui.
Depois nós continuamos aí no próximo vídeo, aí, no próximo tutorial, nós vamos continuar aí as outras demais letras, né? Paramos aqui no Lamed e depois vamos para a letra Men no Isamaker, certo? E aí, é por aí. Então, Deus abençoe a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus, certo? Que a paz do eterno Deus venha habitar, né, no lar de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.